podcast Arte Debater fala nesta semana com o diretor Júlio Conte de Bailei na Curva, peça que completa 40 anos. Nesta edição do podcast Arte Debater, conversamos com Júlio Conte, cuja peça Bailei na Curva, o diretor, está completando 40 anos com apresentações neste sábado e domingo no Teatro São Pedro e nos dias 5 até 8 de outubro também no São Pedro. Com vocês, Júlio Conte. Júlio Conte, minha primeira pergunta para ti não poderia ser outra. É meio clichê, mas faz parte dessa trajetória que parece que esteve sempre presente na nossa vida, do tempo do Bailei na Curva, dessas 4 décadas. E eu queria te perguntar como, de lá daquela ideia inicial e de todas essas atualizações de montagem, o que fez com que a peça ficasse sempre tão atual e a cada nova montagem e a cada grupo pelo país inteiro que monta e essa montagem original contigo, né, que vai se refazendo, o que faz com que fique tão atual esse texto e esta montagem? Então, o Bailei na Curva, ele faz agora 40 anos, ele partiu de uma estrutura bem simples de depoimento e testemunho de uma geração e que foi contextualizado dentro de um período histórico que vai do dia 1º de abril de 64 até dia 21 de abril de 1985, quando morre o Tancredo. Então ele pega bem o início da ditadura e termina no início da redemocratização, né? Então, assim, o Bailei na Curva ele foi construído num período antes da abertura, bem antes da abertura. 83 estava ainda num regime bem rígido, tendendo a começar a distensão, a tal da distensão lenta, gradual e restrita, e que era contraposta com a anistia geral e restrita, né? E pelos movimentos sociais. Então, nós estávamos inseridos exatamente nesse ponto, um ponto histórico antes da distensão, do começo o processo de abertura, antes da abertura. E a gente tinha uma ideia, assim, todas as peças que tinham acontecido nesse período e vieram depois, falando sobre a ditadura, sempre tinham um ranço muito pesado, muito dramático, muito expondo, assim, o nervo direto, a carne rasgando e muita intensidade, né? Muita violência. A gente queria falar disso, exatamente dessas mesmas coisas, só que de uma outra forma. A gente queria falar de modo que as pessoas nem notassem que a gente estava falando disso, que a gente estava falando de ditadura, né? E então a gente entrou pelo viés de crianças olhando os pais, e essas crianças olhando os pais, assim, assumindo, reprimindo, reagindo a favor ou contra a ditadura que estava se impondo, representava, assim, posições sociais diferentes e que as crianças criticavam. A criança ficava os personagens, quando criança, eles ficam no papel daquele conto infantil que é O Rei Está Nu, né? Então elas ficavam denunciando as contradições dos adultos. Então essa é uma das coisas relacionadas ao testemunho e à estrutura inicial. Além disso, todas as peças que surgiram nesse mesmo período, que falam de testemunho e depoimento geracional, elas tiveram, assim, foram datadas e terminaram em si mesmas, como o Trate-me Leão, né, do Asdrubal Trombone, ou mesmo Escusalt aqui em Porto Alegre, no grupo Vende-se Sonhos. São peças que são exemplares, maravilhosas, e que se circunscreveram dentro de si e encerraram sua trajetória em si mesmo. Já o Bailei
como ele contextualizou, além do depoimento, uma história de um país, uma história de um movimento, a história de um momento emocional, crítico, importantíssimo na Constituição e na formação democrática, ideológica, liberal, criativa de um país, ele ganhou uma notoriedade, ele ganhou uma universalidade. Então, o que diferenciou, que dá atualidade para o Bailey é que ele conta uma história de depoimento geracional e, ao mesmo tempo, esse depoimento se amplia numa generalização na história de um país e isso determina uma invariante e torna a característica dos grandes textos, dos clássicos. Fala de uma coisa simples, fala lá como Hamlet, fala do rei da Dinamarca e, ao mesmo tempo, fala de uma universalidade. O Bailey na Curva fala de uma coisa bem simples, crianças numa rua, um golpe militar, e transcende isso, colocando isso numa amplitude de uma geração, de uma vida, e de gerações que continuam assistindo o Bailey 40 anos depois. A gente acompanha essa peça há muito tempo, mas tem algumas características, voltando a falar da questão do texto, da trajetória de 7 pessoas durante um determinado período que engloba a ditadura militar e a abertura política, e nós tivemos alguns altos e baixos políticos recentemente, né? Então eu queria que tu falasse um pouco desse interno desses referenciais que esses novos elencos foram tendo e como tu abasteceste estes elencos que foram surgindo, que também já eram espectadores da peça ou participavam de alguma forma indireta ao longo desse tempo, ao longo desses 40 anos. O Bailey na Curva, ele, como eu já falei antes, ele parte de uma história, um momento específico. O que aconteceu com a história do Bailey na Curva foi que, num determinado momento, ele funcionou, nos primeiros anos, como assim, uma eclosão, uma identificação absurda, e onde as pessoas ficaram assim enlouquecidas de se enxergar no palco e também entender o que estava acontecendo por trás daquelas histórias que os pais da gente nos contavam, e por trás daquelas histórias que a gente via nos jornais e nas TVs, e por trás disso, o que estava acontecendo, né? No silêncio da noite, no silêncio dos anos de chumbo. Então, essa é um pouco a primeira parte. No segundo período do Bailey, que vamos dividir assim em 3 partes, no segundo período da trajetória da peça, melhor dizendo, aconteceu o seguinte: a peça começou a virar um clássico. Então, ela começou a contar uma história de uma coisa que tinha terminado, de uma coisa que tinha passado. E aí ela virou assim, um misto de tinha um relato histórico, uma peça histórica, com áreas de comédia de costume, porque aí tinha várias coisas, aí o cinema de rua, namorar na praia, namorar na beira do rio, sei lá, todas esse referencial, né? A Penha da Canção Latino-Americana, o RU, todas, querer morar sozinho, assim, isso aí é todo um trajeto que reflete todos os costumes de um determinado momento, e que a peça contava isso, juntamente com essa questão da ditadura, tortura, sequestro e morte. Então, assim, toda essa história era contada como história. Porém, na terceira fase da peça, se eu didaticamente separando, a peça deixou de ser histórica e deixou de ser histórica e passou a ser atual. Então, a peça, ela ganhou uma atualidade. Não é porque a peça ela tem virtudes que está sempre se atualizando. Tem também, mas é que o Brasil também oferece chance da peça se atualizar. Quem atualizou o Bailey na Curva foi o próprio Brasil, que não deixou a coisa ficar uma história, que ficou insistindo em determinadas posturas, determinadas posições, que impede que a história seja história. E ela passa a ser sempre uma ameaça presente. Então, essa questão do golpe militar, agora 8 de janeiro, esses eventos, eles são a prova que o Bailey na Curva está falando uma coisa que aconteceu há muitos anos atrás e que está sempre na emergência, na possibilidade de acontecer. Porque a gente não conseguiu ainda estabelecer um sistema democrático com qualidade democrática. Está tentando, ou até conseguiu, mas tem outras forças que tentam impedir o tempo todo.
né? E que essas forças nunca se calaram, e elas, ou melhor, elas já se calaram, mas nunca deixaram de existir e nunca negociaram isso. Sempre tem essa insistência em voltar para a ditadura, em negar a tortura, em negar essas arbitrariedades. Então, assim, o Baile na Curva se atualiza porque o Brasil dá chance disso acontecer e os movimentos mentais, econômicos, psíquicos, emocionais que correm no subterrâneo do inconsciente do brasileiro estão sempre divididos nessas duas partes, entre esse paternalismo que a ditadura oferece ou entre a responsabilidade de decidir sobre si e discutir entre os iguais, né? Quase, se fosse pensar freudianamente, seria assim, é quase como a horda primitiva, né? O pai da horda, que era o dono de tudo e dava segurança e tranquilidade, só que isso não tem como existir e na hora que o pai da horda é devorado, nenhum tem o direito mais de ocupar esse lugar de pai da horda, ou seja, de ditador, de dono de tudo e de todas e de todo mundo. Então, essa é a questão central que o Bailey se atualiza toda hora, né? E que a história está sendo contada por essa via. Tanto filmes como espetáculos, séries, tem na sua banda sonora, né? A gente no teatro, a gente sabe que iluminação, cenografia, figurinos fazem muito a diferença, mas a banda sonora, a trilha, sempre é algo que acaba se sobrepujando, e eu queria que tu falasse muito, e falei de filmes, séries e espetáculos também, porque certos momentos de trilha, né, Horizontes foi uma música que ganhou o mundo, eu queria que tu falasse um pouco especificamente da concepção lá da trilha sonora, do que mudou ao longo desse tempo, né, com as atualizações, músicas que também falam desse período, mas que foram sendo integradas à produção. Quando a gente fala em trilha sonora, em musicalidade, músicas que estão presentes no Baile na Curva, obviamente que o Horizontes é a primeira coisa que aparece, é uma música que foi feita a partir da sala de ensaio e foi finalizada pelo Bica, né, que também já tinha uma ambição de fazer uma música para a peça, a música foi feita para a peça e ela foi alimentada pelos debates e discussões internos dentro da peça. E ela virou assim, um hino de Porto Alegre e ganhou celebridade. A gente usava muito nos primeiros anos como divulgação e ela foi andando e ganhou vida própria, né? Tem muita gente que acha que a música veio antes da peça. Bom, outras trilhas foram se atualizando, que foi basicamente relacionada assim, aos anos 80, onde entrou algumas músicas novas, contemporâneas, né, Gal Costa, e sempre a outra grande música que está implícita dentro do espetáculo é a Angélica, de Chico Buarque e Miltinho, se eu não me engano, que é toda a questão, né, da mãe que perde um filho, que aparece numa pequena, quase como um texto da peça, né? Quem é essa mulher? E aí é uma grande indagação do espetáculo, que é como lidar com a dor. Então, as músicas, elas estão ligadas a isso, de criar esse clima emocional e chega num apogeu nessas duas músicas, né? Na Angélica e Horizonte, que são maneiras de lidar com a dor de um país que estava sofrendo. Minha outra pergunta tem a ver com algo que tu colocas no blog Dispositivo Cênico, que é essa trajetória das pessoas que passaram. Foram tantas pessoas que passaram desde o início, né? Pessoas que ficaram uma temporada, foram e voltaram. Eu sei que é muito difícil responder numa pergunta, mas talvez lembrando os fundadores lá, né? Lembrando da Lúcia, do Hermes Mancilha, do Flávio Bica Rocha, de tanta gente, que tu pudesse nos falar um pouco resumidamente, do que tu nos coloca no blog Dispositivo Cênico, e lembrando também do Geraldo Lopes, que está irmanado nesse espetáculo de 40 anos que estava lá desde o início. Então, falando dos elencos do Baile, até onde eu consegui entender, catalogar, foram 56 atores que contribuíram para a produção, a criação desse espetáculo. O primeiro elenco, que é considerado os autores, são os autores da peça,
Márcia do Canto, Eris Mancilha, Lúcia Serpa, Cláudia Curso, Cláudio Cruz, Flávio Bicarrocha e eu, nós construímos aquele primeiro espetáculo, né, que aí a gente ficou como autores, e somos autores nesse sentido, né, e depois o texto foi partido desse, né, como eu já disse várias vezes, a partir de um roteiro meu, né, e foi se desenvolvendo, e o texto foi andando. Daí, no segundo, terceiro ano, a Lúcia, o Cláudio e a Cláudia saíram, entrou o Marcos Breda, entrou o Fernando Severino, entrou a Neneca Cavalheiro. Então, esse seria, assim, a primeira geração formada por essas pessoas. E a Marley Dankvar, que entrou no lugar da Cláudia Curso. Então, essa foi a configuração inicial da peça nos primeiros anos. Quando a gente retomou a reinauguração do Teatro São Pedro, aí a gente foi todo esse pessoal de novo e com o tempo foi entrando outros atores, entrando e saindo, e aí fez uma trajetória longa com esse elenco. Então, teve uma virada do 2000, que aí foi refeita, foi um elenco totalmente reformulado, toda essa pessoa da primeira geração saiu e foi colocar todo o sangue novo, novos atores. E aí o que aconteceu? Esses atores que entraram, eles eram cheios de técnica muito melhor do que nós que estávamos lá no início. Nós estávamos no início saindo de escola, cara e coragem, e entrando em cena. Os atores que entraram depois são atores que fazem formação, que estudaram bastante, que treinaram bastante, que têm experiência no teatro, tinham experiência em audiovisual, tinham experiência em cinema, tinham experiência em televisão. São pessoas que se treinaram, tinham técnica vocal, preparações muito mais sofisticadas do que a gente conseguia fazer na nossa época. Então eles entraram e contribuíram muito. E cada um desses 56 deixou uma marca dentro do Bailey. Cada um colocou alguma coisa dentro do espetáculo e eu fui incorporando isso. Então o Bailey, ele acabou, enquanto texto, enquanto criação, enquanto espetáculo, virando assim, uma grandíssima criação coletiva, não só da criação coletiva inicial, lá em 83, mas com todos esses 40 anos, uma criação coletiva de 40 anos, um work in progress. Então cada um foi colocando alguma coisa e hoje a gente pode dizer assim, eu não sei quem é mais o autor do Bailey na Curva, porque ele é como a Bíblia, ninguém sabe quem escreveu, tu sabe mais ou menos qual é a parte, cada um contribuiu, mas ninguém sabe como é que apareceu esse fenômeno Bailey na Curva. E por trás dessa história toda, sempre teve a mente do Geraldo Lopes. O Geraldo foi o primeiro produtor da peça, o primeiro cara que acreditou nessa peça, que ele deu um tom profissional pela peça, ele fez panfletos, ele fez programas, ele fez criou o logotipo, aquele menino no Bailey na Curva, foi ele que bolou aquilo, não, precisamos disso, e ele foi atrás, contratamos um cara para fazer, o Marquinho, era um publicitário, fez aquele boneco e começou a trabalhar e ensinou toda a minha geração e as que vieram depois o que é trabalhar profissionalmente com teatro. E agora ele trabalhou de novo nos 30 anos e agora nos 40. Então eu estou muito feliz de estar reencontrando o Geraldo e é um cara sensacional que a cultura gaúcha tem muito a agradecer, né? Ele está no mesmo patamar de Eva Sofer ou superior, né? É o que eu acho. Então, a alegria de estar o Geraldo de novo. Claro, junto o Geraldo que está instrumentalizando toda a cômica cultural, Gustavo Saúl, Pátio Secato, todo esse grupo que já vinha trabalhando na produção de ballet todo esse tempo, né? Nos últimos anos, sempre teve na mão da cômica cultural. Estou quase no final, essa e mais outra pergunta. A minha pergunta é essa mudança, agora falando especificamente do Teatro de Porto Alegre. Quando vocês começaram, existia, né, aquele teatro que saía da base universitária, aquele teatro de resistência, existia não existia ainda nem Porto Alegre em cena, não existia Porto Verão Alegre, não existiam os festivais, existia muito festival no interior. É, essa mudança, como tu analisas essa mudança e como o Bailey na Curva se insere, porque o Bailey começou mais ou menos com essas séries de espetáculos que vêm no Porto Verão Alegre, são espetáculos longevos, que tu também, né, com a cômica, com outras tens, que é como
o Se Meu Ponto G Falasse, todos os espetáculos, Comédia dos Amantes, depois teve, né, agora tem alguns outros dos guris, Zé Vitor, com Bereta também, Homens de Perto, que são comédias, né? Eu queria que tu falasse, pois é vizinha com a Débora, são tantas que são longevos, eu queria que tu falasse do Teatro de Porto Alegre, das mudanças ao longo desse tempo, desde que vocês começaram lá no Teatro do IP, que ultimamente não é mais usado e que poderia voltar e dar tanta falta de espaço e tanto surgimento de outros teatros. Quando do Teatro Porto Alegrense, assim, a gente estreou o Bailei, a gente tinha uma análise que eram feitas, que era assim, que o teatro até então ali, ele vinha muito dividido entre o teatro feito na universidade, principalmente com o Grupo Província, que é onde Luiz Arthur Nunes, Suzana Saldanha, a Graça Nunes, e uma série de Irene Brits, que não me lembro se a Irene era do Província, mas tinha a sua produção, assim, originada de professores universitários, artistas que trabalhavam na universidade, que faziam uma produção que tinha um viés político também, mas muito mais voltado para a estética. E no outro lado, no outro espectro dessa ideia, tinha o Teatro de Arena, do Jairo de Andrade, que tinha realmente um viés político. O Teatro de Arena repetia o viés dos espetáculos que vinham do Teatro de Arena de São Paulo, às vezes fazia uma montagem lá, trazia para cá, tal. E o Bailei na Curva, ele tinha uma proposta de quebrar isso, de fazer uma produção que tivesse uma identidade local. Essa era a importância que a gente estava buscando naqueles primeiros anos de 82, 83, 84, que era criar um teatro local, um teatro que não precisasse que as pessoas fossem embora, como o pessoal do Teatro de Equipe foi embora, como o Antônio Abujan foi embora, como o Perey foi embora, como o Paulo José e Lilian Lembres foram embora. A gente queria um teatro que as pessoas pudessem ficar em Porto Alegre. Então a gente tinha essa proposta, tinha essa ideia, tinha esse panorama, né? Os teatros mais antigos, o Teatro de Província, o Teatro de Equipe, tinha, acho que o Teatro Universitário também, que eu acho que é o do Abujan, o Teatro do Estudante, se eu não me engano, e esse é o Grupo Província e o Teatro de Arena. Então, a gente, nessa proposta de fazer o nosso teatro, de fazer uma ideia, conseguiu construir, assim, esse teatro com depoimento, com referências gaúchas, com a história de Porto Alegre. Isso determinou uma mudança radical, assim, no espectador, porque aí as pessoas começaram a gostar de se olhar em cena, tá? Porque aí começaram a ver, junto com o Bailei na Curva, surgiu Comédia dos Amantes, do Luiz Arthur, surgiu principalmente Schools Out, um grande marco no Teatro Gaúcho, né, que mostrava a cara da gente em cena, né, a cara do Porto Alegre, de Porto Alegrense em cena. E isso foi uma mudança muito significativa, porque isso aí determinou que o público começasse a buscar e se olhar, e o teatro como reflexo da nossa sociedade. Nessa sequência, as peças começaram a se estabelecer. Então, vem o Se Meu Ponto G Falasse, que muitos anos em cartaz, pois é vizinha e tal, que foram peças que também entraram dentro desse viés de criar um diálogo novo com esse público que estava se formando, e que o Bailei na Curva é o eixo que centralizou esse fenômeno, né? A partir de determinado momento, parece que do Bailei na Curva, a partir do Bailei, parece que nesse momento se constitui com mais clareza, com mais definição, circunscreve melhor o que é o público e qual a relação da cidade com a cultura teatral da comunidade. Então esse, acho que é um grande momento da história do teatro, porque estabelece um outro patamar. Os eventos que vieram a seguir, eles têm uma característica diferente. Assim, o Porto Verão Alegre, ele foi muito apoiado nas peças de grande sucesso, entre eles o Bailei na Curva. Os primeiros anos, praticamente o Bailei na Curva mobilizou assim, o público, o grande público, e foi abrindo isso aí, foi espraiando, né, distribuindo esse prestígio, e que foi andando em várias direções e foi construindo todos esses espetáculos de grande público, de grande permanência, de temporadas constantes que não terminam, que se voltar sempre tem público, né? Nessa temporada, por exemplo,
o Bailey já está praticamente lotado, né? Então, assim, é incrível que 40 anos depois o Teatro São Pedro fique lotado novamente para ver o Bailey na Curva, né? Eu quase não acredito numa coisa dessa. Mas a realidade diz outra coisa, então eu vou ter que aceitar. Agora, acho que esse movimento do teatro, ele tem uma peculiaridade muito especial, nem sei se é a questão dessa entrevista falar sobre isso, mas já que tem a pergunta, já que eu estou com o microfone falando, eu vou falar. É o seguinte, o teatro, o Bailey na Curva poderia ser considerado assim, a grande peça, ou a última peça, né, que fala de uma solução, de uma esperança coletiva. A partir daí o teatro, principalmente o teatro mundial e o teatro gaúcho, consequentemente, começou a trabalhar em cima da fragmentação das narrativas, né, do pós-moderno, que vai buscar peculiaridade, falar com a sua turma, com sua tribo, com a sua bolha. Então, assim, o teatro que a gente tentou fazer com o Bailey na Curva é um teatro que quebrava a bolha. E, na sequência, o teatro foi se fechando em bolhas. Então, assim, esse tipo de espetáculo experimental, fazer lá na minha casa para um ator, para um espectador, para 5 espectadores, restringindo isso aí foi um movimento que foi na contracorrente do que eu imaginava que o teatro deveria ir. Tá? Acho que é legal, é importante que tenha a pesquisa, mas o teatro não pode ser só teatro de pesquisa. Tá? Porto Alegre chegou em determinado momento, tá? Quando o Lehmann veio aqui para Porto Alegre, perguntou quem é que fazia teatro pós-dramático, todo mundo levantou o braço, menos eu. Depois até comecei a fazer umas peças pós-dramáticas, tudo, mas isso aí não é o caso agora. Enfim, era isso. Para fechar, Júlio, queria te perguntar sobre o daqui para frente, né? Tu fazes tantos trabalhos, mas tem teu trabalho como psicanalista, mas também tem os trabalhos à frente da Comic e outras coisas na literatura. Eu te vejo muito em espetáculos, na saída de espetáculos de música, de teatro. A gente se cumprimenta, dá um oi, pergunta, né, como é que foi. Mas queria te perguntar isso do daqui para frente, como, primeiro, o Bailey vai seguir, eu acho que não tem como parar esta montagem que tem a tua batuta e também as outras ao redor do Brasil e, quiçá, do mundo, né? E do mundo, mas também o daqui para frente, né? As coisas do Bailey e a mensagem que o Bailey ainda passa para as pessoas. Muito obrigado, Júlio. Eu fico feliz sempre que eu encontro pessoas conhecidas no teatro. Mas o meu objetivo sempre é encontrar pessoas desconhecidas no teatro. Porque eu acho que o teatro ele tem que se ampliar. Eu sempre brinco que o teatro tem que ser feito não só para quem é habitué do teatro, mas para quem tem a chance de usufruir do espetáculo, ele vai pela primeira vez. Eu brinco provocativamente e com uma certa dose de ironia, eu digo que o teatro bom é aquele que é feito para quem não vai ao teatro. Que é um pouco um desafio de conquistar esse público, de conquistar o olhar, a emoção, o afeto dessa pessoa que não é a habitué. Que ela não vai lá já se entregando para o espetáculo, que ela é captada, conquistada e envolvida emocionalmente por uma narrativa teatral. Então essa é a base. Eu não sei muito bem qual é o futuro do Bailey na Curva. Eu tenho a impressão que não vai chegar aos 50 anos de temporada, mas pode ser que chegue, eu não sei. Talvez eu não chegue, talvez muitas coisas aconteçam nesse trajeto, eu não sei. Tem muita coisa acontecendo, eu não estou assim, num afã de produzir, de criar, eu estou num afã de publicar aquilo que eu já criei até agora. Então, de trabalhar, agora esse ano eu acabei lançando três textos que eu já tinha feito, que é O Rei da Escória, Back to Be, Um Gênio Imaginário e Latidos, foram para a edição e estão à disposição para serem comprados. Tá, a Livraria Giostre, depois se quiser eu te mando o link. Então, assim, é uma outra proposta de ampliação. O trabalho pedagógico da Cômica, eu trabalho com espetáculos da Cômica, eu não tenho muito envolvido porque eu estou com pouquíssimo tempo e o tempo que eu tenho estou com muitas outras demandas. Então, eu estou um pouco, digamos, distanciado do teatro nesse sentido do produtor, né? Do criador, melhor dizendo.
E o bailei, eu acho que é isso, né? A mensagem do bailei se resume numa frase que é dita quando um personagem embala um bebê e escuta a poesia sobre que a Ana fala, a poesia que ela escreveu para o Pedro, que é o que foi desaparecido. Conclui que a poesia salva. Então, assim, a mensagem do bailei é que tem uma esperança que a poesia nos salve, que o link, que o vínculo entre nós nos salve, que o afeto que nos envolva de tal modo que a gente se salve enquanto pessoa, enquanto país, enquanto identidade. Então, Bailei na Curva, para mim, é isso. É a salvação, porque é uma poesia, e toda poesia salva. O podcast Arte Debater tem apresentação e produção de Luiz Gonzaga Lopes e, na técnica, Tiago Basso.